Bom dia! Bom dia, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Deixa eu ver os comentários. Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia, meninas, bom Mais dia, um, rapazes. mais um dia abençoado que Deus ele está nos concedendo hoje. Muita gente aqui nessa reunião, nesse devocional, nesse momento com Deus. Sim, Deus é maravilhoso, né? Ele é bom demais. Vamos meditar na palavra dele. Hoje eu quero começar diferente, eu quero começar fazendo uma oração para que Deus possa nos dar sabedoria, para que Ele possa falar ao nosso coração. A gente sabe que Ele faz aquilo que Ele faz tudo sem que a gente possa ou precise pedir. Só que quando a gente pede, quando a gente fala com Ele, a Bíblia diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra. Então vamos pedir a Deus hoje para falar o nosso coração, para nos dar um dia abençoado, para que esse momento ele não possa ser apenas um momento, mas que ele possa se tornar algo, uma prioridade na nossa vida. Todos os dias acordar pela manhã, ouvir a voz de Deus, falar com Deus, meditar na palavra dele. Então, Deus, nós te pedimos nessa manhã que a tua palavra possa entrar no nosso coração, que ela possa transformar e que o Senhor fale ao nosso coração de uma forma única, que só o Senhor sabe falar. Então, nos dê sensibilidade hoje, tira todas as distrações, tudo aquilo que está tentando desviar o nosso foco, tudo aquilo que está tentando nos desconectar do Senhor. Que essa manhã, que a tua palavra que vai ser falada ao nosso coração, compartilhada com as pessoas aqui hoje, que essa palavra ela possa transformar, ela possa libertar, ela possa trazer paz, ela possa transformar relacionamentos na área profissional, nas amizades, em todas as áreas da vida das pessoas que estão aqui hoje, que a tua palavra ela possa ser explosiva no bom sentido de transformar a nossa vida. Amém? sim, Vamos amém. meditar na palavra de Deus hoje. Você que está com sua Bíblia aí, você já pode abrir ela lá em Provérbios 4:23. O tema hoje vai ser proteja o seu coração. Proteja o seu coração. Eh, Hoje a gente sabe que o nosso coração ele precisa ser cuidado. E quando eu falo de coração, não estou falando só de sentimento, eu estou falando daquilo que é mais precioso para Deus, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, o que está dentro da gente. E lá em Provérbios capítulo 4 versículo 23 está escrito assim: guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes de vida. Então aqui Salomão, ele está nos ensinando uma coisa muito simples, que o coração ele é como uma fonte. E essa fonte, da mesma forma que pode sair água limpa, também pode sair água suja. Então a gente quem escolhe que tipo de água vai ter dentro do nosso coração, que tipo de sentimento vai ter dentro do nosso coração. O que que a gente está carregando? E isso depende muito da forma como a gente se relaciona com Deus, da forma como a gente se relaciona com as pessoas, da forma que a gente trata a nossa alma, né. E uma coisa interessante que eu aprendo aqui nesse versículo de lição, é que um coração ele quando ele está limpo, maravilha. Quando ele está próximo de Deus, quando a vida espiritual ela está organizada, as nossas palavras são boas, os nossos relacionamentos são bons, o nosso casamento é bom, o nosso trabalho é bom, ele fica mais leve, o nosso dia fica mais leve,
quando a fonte ela tá jorrando água limpa. Só que quando essa fonte ela precisa ajustar alguma coisa ali, a gente pode ter alguns problemas na nossa vida. É porque um coração contaminado, ele afeta todas as áreas da nossa vida. E quando eu tô falando aqui de coração contaminado, não é que a pessoa tá doente, não é que, a gente seja ou eu seja a pior pessoa do mundo. Não, não é isso. Às vezes é um conflito interno que a gente precisa resolver, algo interno que a gente precisa tratar, em particular com Deus, resolver, sabe? Porque às vezes é uma mágoa lá do passado, que às vezes nem faz mal para a pessoa que nos magoou, porque às vezes a pessoa já esqueceu aquilo, já até perdoou, ou já está em outra sintonia, em outro lugar, mas às vezes a gente ainda fica magoado, e aí isso causa algo ruim dentro do nosso coração. Isso pode fazer a nossa, né, o nosso coração, que é uma fonte, jorrar algo que é ruim, que é a mágoa. Às vezes a decepção, sabe, é o que eu falei, às vezes alguém nos decepcionou, a pessoa já virou a página, só que fica algo ali e todo dia a gente acorda com aquele sentimento, ou pode acordar com aquele sentimento, e não é isso que Deus quer para nossa vida. Muitas das vezes pode ser uma inveja, e aqui eu não estou falando de uma inveja demoníaca, sabe, aquela inveja de perseguir, de, eh, matar as pessoas, não. Às vezes é uma comparação, e a gente está se comparando demais, e não está satisfeito com a nossa vida. E quando a gente não está satisfeito com a nossa vida, a gente deixa de ser grato a Deus, a gente deixa de contemplar, a gente deixa de reconhecer as bênçãos que Ele faz na nossa vida. Pode ser também uma falta de perdão que a gente ainda não liberou, às vezes um perdão paterno, materno, ou algum perdão que está faltando ter dentro da família de alguém que nos magoou, né. Então isso pode causar no nosso coração, sim, e afetar a nossa vida, porque isso afeta a nossa vida. Se a gente não tá com ele tratado, se a gente tá com algo ali que tá deixando crescer e não resolve. Isso afeta toda a nossa vida, não fica só dentro da gente, não fica. Isso afeta o que a gente fala, afeta os nossos relacionamentos, afeta como a gente trabalha também. Vocês estão conseguindo entender? Quer ver um exemplo? Davi ele passou por vários momentos na vida dele que ele errou, ele cometeu pecados que para a sociedade eram praticamente imperdoáveis. Ele cometeu um homicídio, cometeu uma traição, mas chegou um momento que ele falou assim: "Não, eu preciso tratar isso que está dentro de mim. Eu quero tratar". E aí ele fala lá em Salmos 51, versículo 10. O que que ele diz lá? "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto". Então chega um momento que não importa o que está dentro do seu coração que está contaminando a sua vida, que está te prejudicando, que está te afastando de Deus, que está causando problemas nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua área profissional, não importa, mas chega um momento que a gente tem que falar: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto". Chega um momento que a gente tem que falar isso. Então a gente precisa reconhecer e tratar. Talvez o que Deus está falando com você aqui hoje é para você enxergar talvez algo que você precisa tratar. Pode ser uma coisa simples, mas pode ser algo que exija mais de você oração, meditação na palavra, ousadia e reconhecer e tratar. É isso que a gente precisa, né. Segunda lição que eu aprendo com a palavra de Deus hoje,
é que nem tudo que entra no nosso coração merece permanecer. Então a gente tem que filtrar tudo que está entrando, a gente precisa filtrar isso, sabe. E hoje a gente vive exposto a muita coisa. A gente vive exposto a relacionamentos tóxicos, a gente vive exposto a ambientes tóxicos, a gente vive exposto a redes sociais, a notícias. Então, não é tudo que chega na nossa vida, que nos falam, ou que a gente ouve, ou que a gente tem de experiência, que a gente precisa deixar entrar e morar em nosso coração. Sabe, lá em Filipenses capítulo 4 versículo 8 está escrito assim, ó: Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso coração para que fique dentro dele o que é bom, o que vai fazer bem para nossa vida, que seja remédio, que seja cura. E é o que eu falei, a gente vive hoje em um excesso de conteúdo nas redes sociais, comparação, notícias, o tempo todo notícias, cara, o tempo todo. Teve uma época que eu estava assistindo muita notícia no Facebook, no TikTok, geopolítica, política. Cara, e a gente pensa que tá aprendendo alguma coisa. Tem gente que pensa que tá aprendendo alguma coisa com isso, só que não tá. Tá se contaminando, tá perdendo tempo, tá enchendo o coração, a mente de coisas que só Deus pode resolver. Não é que você não pode ver uma notícia, que você não pode, estar antenada ou antenado com geopolítica, mas a gente precisa ter moderação, a gente precisa saber que consumir isso todos os dias e não buscar a Deus, não ler a palavra, não ler um livro, não fazer um devocional, isso entra dentro do nosso coração e pode nos prejudicar. E tem os ambientes também, ambientes pesados que às vezes pode ser um trabalho que você tem que trabalhar ali naquele ambiente, é um ambiente pesado. Eu mesmo trabalhei muito tempo na construção civil e ali era um ambiente muito pesado. Era um ambiente que a galera falava de bebida, falava de droga, falava de traição, falava de tudo naquele ambiente. Então eu não podia sair daquele ambiente, porque era onde eu trabalhava, só que eu precisava me posicionar ali dentro, como cristão. E quantas vezes, teve pessoas que chegaram pra mim e falaram assim: "Cara, você é cristão?". Muita gente me perguntava isso, um novato que chegava. Eu nunca falei, nunca falei. E eu não a gente não é religioso, tá. A gente não é religioso, mas o meu comportamento, as minhas ações ali, fazia as pessoas, me perguntarem isso. Então, porque aquele ambiente ali não me afetava, eu não deixava aquilo contaminar o meu coração, sabe. Então, a comparação, notícias, o ambiente, às vezes uma amizade, tem coisa que, se a gente deixar entrar no nosso coração, nos adoece emocionalmente. E aí a gente vive cansado, a gente vive pesado, não sabe por quê, mas porque a gente está deixando as coisas desse mundo, as distrações, entrarem dentro do nosso coração. E aí a gente não pode normalizar isso, porque o problema não é a gente, receber alguma coisa, deixar entrar no nosso coração, porque isso pode acontecer. A gente não é santo, a gente não é, perfeito, a gente não está imune a isso, mas a gente não pode normalizar. O problema é quando a gente normaliza o ambiente, o problema é quando a gente normaliza aquilo que está chegando no nosso coração. É errado, a gente sabe que vai nos fazer mal, a palavra está dizendo que vai nos fazer mal e a gente normaliza: "Não, tudo bem, isso é normal", entende? Hoje eu meditei sobre isso em algumas áreas da minha vida, sobre a gente normalizar algumas coisas que nos fazem mal, e a gente não pode. Não pode. Às vezes é
uma coisinha pequena, mas às vezes é uma coisinha grande, só que o problema da coisinha pequena é que ela vai crescendo, e aí acaba afetando a nossa vida. Lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, está escrito bem assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então é não normalizar, não se conformar, não aceitar na sua vida, sabe? É isso. Outra lição que eu aprendo com esse devocional hoje, com essa passagem bíblica, com esse tema que fala sobre a gente proteger o nosso coração. Pessoas feridas, elas machucam outras pessoas. Então tem coisas que se a gente não tratar, principalmente quando se trata de mágoa, o maior problema das pessoas hoje, pode notar, é mágoa, falta de perdão, decepção. É isso, e aí o coração fica ferido. Eu já tive o coração ferido. Eu já tive mágoa com problemas que aconteceram na minha infância, com coisas que eu precisei tratar com Deus. Tem pessoas que têm problemas paternais, não consegue perdoar o pai, não consegue perdoar a mãe, o irmão, a tia, ou teve um relacionamento, e aí fica com essa mágoa, com essa decepção dentro do coração, e acaba ferindo, né. Teve uma época que eu era muito fechado antes de eu conhecer a Maxwell, muito fechado. E por quê? Porque por coisas que aconteceram na minha vida. Então eu generalizei, e aí eu tratava as pessoas da mesma forma que eu fui tratado. Eu espelhava aquilo. Porque pessoas feridas, elas ferem outras pessoas também. Então se alguém me tratou mal, eu vou tratar mal também, eu vou devolver com a mesma moeda. Se me decepcionar, eu vou decepcionar também. Aí a gente sempre fica naquela defensiva, né, sempre se defendendo, sempre atacando, e não é isso que Deus quer para nossa vida. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 31, está escrito bem assim, que toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Tirada. Isso não pode entrar dentro do nosso coração, não pode. Então vocês me veem calmo hoje, mas eu já fui uma pessoa muito irritada, muito explosiva. Mas graças a Deus eu consegui tratar isso dentro de mim, porque eu não normalizei. Eu tive experiências lá atrás, eu cresci em um ambiente violento, em um ambiente que me fez muito mal, e durante parte da minha vida eu normalizei isso. Eu adquiri uma crença, e essa crença me trazia muitos problemas, e eu não fiquei um tempo sem tratar ela. Depois, quando eu recebi a palavra de transformação de Deus, eu tratei isso. Então a gente não pode normalizar, porque pessoas feridas, elas ferem outras pessoas também. E não consegue inclusive nem prosperar, porque sempre fica no ataque, na retaguarda ali, e aí não consegue criar conexões, não consegue ouvir, não consegue aprender, não consegue parar para ter humildade para ouvir uma palavra que muitas das vezes vai vai nos dar um start, sabe, vai virar uma chave. Quer ver um exemplo bíblico para vocês assim, compreenderem melhor o que eu estou falando? Por que que Caim feriu Abel? Porque ele se sentiu rejeitado, não foi porque Deus rejeitou Caim. Caim se sentiu rejeitado, e ele feriu o irmão dele, feriu o próximo. Então muitas das vezes a gente foi rejeitado lá atrás ou passou por alguma situação, a gente generaliza isso. E aí a gente sempre fica no ataque ali, na defensiva e no ataque, e acaba ferindo outras pessoas. Ferir não é matar, não é você machucar fisicamente uma outra pessoa, não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre palavras, a forma que a gente trata as pessoas, a forma que a gente está no ambiente, que a gente lida com os nossos relacionamentos.
Por exemplo, outro exemplo bíblico, os irmãos de José, eles machucaram José, traíram José. Por quê? Porque eles sentiram inveja. O coração deles estava corroído de inveja, ao ponto que eles fizeram uma maldade terrível com o irmão deles, né. Então assim, a gente precisa tratar o nosso coração. Já José tinha todos os motivos do mundo para ter raiva, para ter ódio, porque ele foi a vítima, ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi vendido, mas, cara, ele não deixou isso entrar dentro do coração dele. Eu acho assim, isso às vezes a gente tem um probleminha na nossa vida que nem se compara, não é nem a pontinha do que José passou. E esse cara, ele deixou Deus entrar no coração dele. Ele não deixou a mágoa, a inveja, o rancor, o sentimento de vingança entrar dentro do coração dele, porque se ele tivesse deixado, quando os irmãos dele foram pedir socorro no Egito, e que ele se apresentou para os irmãos deles para os irmãos dele, se ele fosse uma pessoa que estava ferida ainda, que não tivesse tratado aquilo que ele passou, as experiências que ele passou, ele teria ferido os irmãos dele também, por vingança. Mas ele não fez isso. Porque o coração dele estava tratado. Deus já tinha tratado, ele já tinha entendido o propósito de Deus na vida dele. Então vocês entendem que quando a gente está ferido, a gente fere também, mas quando a gente passa por alguma experiência, seja ela qual for, e a gente deixa Deus tratar o nosso coração, eh, a gente não fere as pessoas, a gente não fere. Tem mais exemplos aqui bíblico, que se for falar, a gente não sai daqui desse devocional, né. Exemplos de Saul, por exemplo, que perseguiu Davi porque se sentiu ameaçado. Davi nem era uma ameaça para ele, mas ele perseguiu Davi porque se sentia ameaçado, né. Então o problema é generalizar tudo: "Ah, casamento não presta, amizade não presta, nenhum emprego presta", porque às vezes você teve uma decepção no CLT em algum lugar, e aí generaliza e fala: "Não, agora nada dá mais certo para mim". E aí você não fere as pessoas, mas acaba se ferindo, sabe? Acaba se ferindo. Deus é maravilhoso, né? Porque todo mundo que se aproxima dele, assim, ele nos ajuda a tratar qualquer problema que esteja na nossa vida. A outra lição que eu aprendo com esse devocional aqui hoje, com esse versículo que a gente tá meditando, com esse tema, proteja o seu coração, eu acho que essa é uma das partes mais importantes, que o coração distante de Deus, ele perde sensibilidade espiritual. Olha o que está escrito lá em Mateus 15:8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cara, a gente hoje tem muito acesso à palavra, tem muito acesso a louvor, ao conhecimento, tem acesso a Cristo, ao Espírito Santo, mas a gente pode também viver ao mesmo tempo muito distante se a gente não tratar a nossa vida espiritual. Quer ver um exemplo? Só para me fazer dar um exemplo aqui para vocês conseguirem entender o que eu estou falando. A gente nunca teve tanta conexão, com outras pessoas como a gente tem hoje na internet. Tá todo mundo conectado, todo mundo. Só que é pouca gente que realmente tá tendo ali contato verdadeiro, amizade verdadeira, relacionamento verdadeiro, assuntos que de fato são importantes. E assim, isso pode acontecer com a gente no nosso relacionamento com Deus. A gente nunca teve tanto acesso, nunca teve tanto acesso. Por exemplo, vocês, participam de uma mentoria na comunidade Autêntica Master, mas através dessa comunidade vocês estão tendo acesso
a um devocional pela manhã, um momento de falar com Deus, de buscar a Deus. E todo mundo está tendo essa oportunidade. Só que tem 68 pessoas aqui de 15.000. Vocês entendem? É, Sei. 60. Pois é. Então, assim, a gente tem o acesso. A gente tem um acesso à palavra de Deus. A Bíblia da gente às vezes fica dentro de uma gaveta. O celular, ele é mais importante do que a Bíblia. Como que você me prova isso, Danilo? Pelo tanto de tempo que você fica com o celular na mão e o tanto de tempo que a sua Bíblia fica na gaveta, sabe? Teve uma frase muito forte que eu ouvi há um tempo atrás, que eu sempre falo aqui no devocional: a gente pode tratar Jesus como um estranho dentro da nossa casa. Ele pode estar dentro da nossa sala, sentado no sofá e a gente tratando ele como um estranho. Mas o que que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir os excessos, aquilo que está abafando a voz de Deus na nossa vida, né? Conteúdo, barulho, preocupação. Eu tenho acordado 5 horas da manhã e, assim, é um momento de silêncio, que não tem barulho, que eu consigo ouvir mais a voz de Deus. Às vezes é preocupação demais, a gente anda muito preocupado, ansioso, pensando sempre no pior que vai acontecer, e às vezes 90% do que a gente pensa não vai acontecer. 90% não vai acontecer. Correria. Então vamos voltar para os pequenos momentos com Deus. A gente não está aqui para procurar perfeição, né? E nem Deus está aqui para procurar perfeição. Ele está procurando um coração disponível. Amém? Então essa é a palavra de Deus para o nosso coração hoje. Que Deus abençoe sua vida. A gente vai orar para encerrar esse devocional. E eu tenho certeza que vai ser um dia abençoado na vida de vocês. Amém? Amém. Tenho certeza que Deus ele vai tratar muita gente aqui hoje, está tratando, né? O coração de muita gente. Vamos orar então? Vamos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. A tua palavra falou o nosso coração. Eu creio que a partir de hoje, o coração das pessoas, o nosso coração, porque essa palavra não foi só para as pessoas que estão nos escutando, nós somos apenas pessoas que estão transmitindo a tua palavra, mas o Senhor está nos tratando também, está nos dando um renovo, uma nova direção, um novo coração, está tirando tudo que tem de errado em nosso coração, tudo que nos afasta de ti, tudo que prejudica a nossa vida. O Senhor, através da tua palavra hoje, através do teu Espírito Santo, está tratando, e a partir de hoje os nossos relacionamentos serão melhor. As nossas amizades, o nosso trabalho, o nosso relacionamento contigo, a nossa rotina será melhor também. Nós passaremos a até cuidar melhor do nosso corpo, que é templo do teu Espírito Santo. Porque às vezes não conseguimos fazer isso, porque às vezes tem coisas dentro do nosso coração que não foram tratadas ainda e a gente não tem força para muitas das vezes ir para academia, se alimentar melhor, estudar mais, ler livros, mudar a nossa mentalidade. Então eu creio que a partir de hoje, com esses devocionais que estamos fazendo, com a palavra que o Senhor está falando ao nosso coração, o Senhor está criando, gerando uma nova história na nossa vida, uma nova história. E todos os teus planos, os teus projetos, tudo que o Senhor tem preparado para a nossa vida vai se concretizar, porque hoje o Senhor está preparando o nosso coração para receber o teu milagre através da tua palavra. Amém? Te- Deus abençoe. Teve, Tomar aquele cafezinho, né? teve um momento do Testa ali. devocional que eu tava te olhando, aí eu sorri, não sei se vocês perceberam. Deu uma risada assim, e eu falei, meu Deus, elas vão achar que eu tô rindo de alguma coisa. Eles, né, vocês. Eu não tava rindo de nada que tava acontecendo aqui na hora que ele tava falando. E é engraçado que quando Deus fala alguma coisa comigo, eu fico.
Eu fico surpresa e meu rosto aparenta, sabe. E aí Deus estava falando comigo, Deus me deu uma resposta tão maravilhosa hoje, agora. Meu Deus, como é que pode? E uma coisa que você falou, Fala mais alto. uma coisa que você falou, fala mais alto, mulher. Não, não é, problema é o microfone. Teve um momento na hora do devocional que eu sorri, eu olhei para ele, fiz bem assim, sorri, e depois eu chorei. E aí eu pensei assim: "Meu Deus, eles vão achar que eu tô rindo do Danilo". Mas, acontece o seguinte, quando Deus está falando comigo alguma coisa, geralmente aparenta no meu rosto, eu fico: "Meu Deus, eu não tô acreditando, como é que Deus fala com a gente, né?". E aí eu sorri, assim, na hora, foi foi por conta disso. E uma coisa que o Danilo falou a respeito da sensibilidade, a gente perde a sensibilidade quando a gente não guarda o nosso coração, né. E quando a gente se conecta, eu não estou falando para você que eu estava insensível, mas esse momento aqui deixa a gente mais próximo daquilo que Deus quer para nossa vida, que é primeiro buscar o reino dele, né. E isso abre as portas para que a gente consiga sentir ele falar com a gente, é uma ótima oportunidade. É por isso que a gente tem que estar em comunhão, não é mesmo? Então assim, ele fala com a gente. Às vezes, enquanto tá na palavra, não é que eu flutuei durante a palavra em outros lugares, mas o Senhor ele falou comigo claramente, assim. Então é muito importante a gente estar com o coração sensível, guardar o coração é muito importante, gente. É a nossa porta, sabe, é a porta pra gente conseguir alcançar o que Deus tem pra nossa vida. Amém. Enfim, deixa eu deixar aqui o microfone. É isso. Eu Tomaram alguma não, coisa? pode falar. Tomaram um café sem açúcar? Quem tomou? Hum, tô brincando. Aqui, só quero dizer pra vocês, quando a gente começa a tomar café sem açúcar, a gente descobre que só toma café porque tá de manhã e porque tá de tarde. É isso, diminui até o excesso de Diminui o cafeína, excesso de tá? cafeína. Diminui. Ninguém fica tomando um monte de café. Nossa, que delícia esse café. Que na verdade a gente gosta mesmo é do açúcar, né. Então diminua aí a quantidade de açúcar desse café seu. Deixa eu Exa tirar uma foto aqui. exatamente, exatamente. Deixa eu abrir aqui Aí, o deixa eu abrir aqui, Vivi. o quê? Abrir a galeria que aí dá pra você tirar mesmo. Não, eles estão com a câmera fechada, fica feio. Ah, Fica, tá. ó, isso aí. Só vocês abrirem a câmera. É, gente, Se Maxane. não gosto de câmera fechada. A sensação que eu tenho é que ninguém tá querendo saber o que a gente tá falando. Eles sabem na minha aula, quando então fica com a câmera fechada, eu vou e fecho a minha câmera. Vai. Deixa eu colocar lá. Não, isso, pronto, só tirar uma foto. Aí, tem um pessoal aqui, ó, mostrando aqui, quem tá com a câmera aberta dá pra ver. Vai. Abaixa mais um pouquinho lá. Isso. Pronto. Amém, Deus abençoe, seu dia vai ser incrível. Começou já com tudo, né? Com o pé direito na frente, buscando a Deus. Isso aí. Amém? Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser, às 6h47 da manhã. Tchau, com Deus.